Estamos de volta com mais um Papo de Município. Hoje o assunto envolve os gestores e fiscais da área tributária e de cadastro. Vamos falar sobre a análise das empresas para a opção pelo regime tributário diferenciado do Simples Nacional, a serem realizados neste ano. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco Carlos Rissoto. Olá, Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Marina? Mais uma vez, então, de volta aqui no Papo de Município, né? Esse nosso bate-papo aí semanal, rapidinho, aqui com os nossos gestores, nossos fiscais, servidores aí dos municípios. E hoje vamos falar, então, sobre o Simples Nacional, né? A análise aí das opções das empresas. E comece nos falando sobre o que é a análise do CNPJ e para que ela é importante para os municípios. Bom, Marina, essa análise, ela deve ser feita aí anualmente pelos municípios, tá? Ela está prevista lá na Lei Complementar 123 de 2006. A Lei Complementar fala sobre isso, que os municípios então devem fazer essa análise aí para avaliar as empresas que estão querendo fazer parte então do Simples Nacional, né? Algumas empresas pretendem então mudar de sistema então de arrecadação, fazer parte do Simples, então, que é esse sistema diferenciado então de tributação, né? E os municípios então devem fazer a análise dessas empresas, desses CNPJs, porque como é que funciona? Os municípios têm que avaliar essas empresas porque o Simples Nacional veda que empresas entrem para o Simples Nacional tendo algum débito lá com o município, algum débito tributário com os municípios, com as prefeituras. Então as prefeituras, os municípios devem avaliar essas empresas para ver se existe algum débito tributário nesses CNPJs, se tem alguma irregularidade também quanto ao cadastro desses CNPJs, para que então não possam ingressar aí no Simples Nacional, que beneficia então as empresas, porque é esse sistema então simplificado aí de tributação. Então os municípios têm que avaliar a condição dessa empresa, como é que está a condição dessa empresa no município, se tem algum débito tributário com a prefeitura, se tem alguma inconsistência no cadastro, então vetar o ingresso dessas empresas aí no Sistema Simples Nacional, que é um sistema simplificado então de tributação, e os municípios devem estar muito atentos a isso, porque tem muitas empresas lá que estão devendo de repente alguma coisa para o município e o município tem esse débito então com essa empresa quer ingressar no Simples Nacional, quer fazer parte do Simples. E muitas empresas não sabem que, tendo algum débito com o município, não podem fazer parte então do Simples Nacional. Então, é uma oportunidade aí dos municípios retomar esses valores que tem lá até em dívida ativa, né, com essas empresas. As empresas estão devendo para os municípios, essas que devem, então, porventura, para os municípios, tem algum débito tributário. É o momento do município também se atentar e tentar recuperar aí esses valores que tem junto a essas empresas aí para poder trazer de volta então para a prefeitura, e por isso tem que fazer análise desses CNPJs. E isso é importante não só no ISS, que é imposto próprio dos municípios, né, um tributo próprio dos municípios, né, Marina? E também em outros tributos, né, porventura imposto de renda, o IPI, que formam lá o nosso FPM, né, o Fundo de Participação dos Municípios. Então também são tributos importantes que, apesar, embora não façam parte aí da malha tributária aí dos municípios, também são importantes porque formam aí o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. E ISS, claro, e ISS-QN, que é um tributo aí próprio dos municípios, que é super importante aí para as nossas administrações, Marina. E há algum prazo, Carlos, quando os municípios devem fazer essa análise? Sim, tem um prazo sim, Marina. A princípio, os municípios vão estar recebendo aí no próximo dia 10 de outubro e devem fazer a análise, então, desses CNPJs, de preferência até o dia 31 de outubro, então, devem estar reencaminhando para a Receita Federal do Brasil esses CNPJs, já com a devida análise feita desses empresários, então dessas empresas que querem optar aí pelo Simples Nacional, Marina. Muito bem, Carlos. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa e obrigada a você que nos acompanhou hoje. E nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Lembrando que você pode acompanhar também o programa Papo de Município na Rádio dos Municípios. Acesse radiodosmunicípios.com.br e acompanhe toda a programação da rádio. Ou também entre em contato através do e-mail e telefone que estão aparecendo aí na sua tela, para que você participe ou nos envie sugestões de pauta. Obrigado pela sua companhia e semana que vem estamos de volta com mais um Papo de Município. Até logo!